No cemitério da Esperança, havia um cachorro chamado Fred. Ele era um bichinho especial, mas não da maneira que se espera. Todos os dias, Fred ficava em pé ao lado de uma sepultura, como se estivesse cuidando de algo muito importante. Ele não se afastava nem para brincar ou comer. Era como se estivesse em uma missão. As pessoas que passavam por ali achavam aquilo estranho. "Por que ele não sai de lá?", comentavam os moradores. Fred parecia sempre alerta, como se estivesse protegendo a sepultura de algo. Ele latia para qualquer um que tentasse se aproximar, o que só aumentava a curiosidade da cidade. Logo, todos na cidade conheciam Fred, o cachorro protetor. As crianças começaram a visitar o cemitério só para vê-lo. Tentavam acariciá-lo, mas Fred permanecia sério, sempre olhando para a sepultura. Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. Mesmo sem entender, as pessoas respeitavam a dedicação de Fred e se perguntavam o que poderia estar acontecendo. Um dia, Lucia, uma menina que passeava pelo cemitério, notou Fred. Ela achou aquilo muito estranho e decidiu se aproximar. Mas Fred não deixou que ela se aproximasse muito. Mesmo assim, Lucia percebeu que ele realmente estava protegendo aquele lugar. Preocupada com o cachorro, decidiu pedir ajuda. Ela foi até José, o responsável pelo cemitério, e contou o que havia visto. "José, tem um cachorrinho que não se afasta de uma sepultura. Parece estar cuidando de algo muito importante", disse Lucia. José conhecia Fred e também achava estranho o comportamento do cachorro. "Vamos ver o que está acontecendo", respondeu ele. Os dois voltaram juntos ao cemitério. Quando chegaram, Fred ainda estava lá, com os olhos atentos e o corpo firme. José tentou se aproximar, mas Fred ficou agitado, como se quisesse proteger algo precioso. José e Lucia perceberam que precisavam de mais ajuda para entender a situação. Então, José chamou a polícia e explicou o que estava acontecendo. Quando os policiais chegaram, ficaram surpresos ao ver Fred vigiando a sepultura com tanta determinação. Tentaram se aproximar, mas Fred começou a latir e mostrar os dentes, como se estivesse guardando um grande tesouro. Os policiais entenderam que precisavam ser cuidadosos. "O que esse cachorro está tentando nos dizer?", perguntou um dos policiais. Decidiram chamar um especialista em comportamento animal para tentar acalmar Fred e descobrir mais sobre o que estava acontecendo. Enquanto isso, os moradores da cidade começaram a se reunir no cemitério, curiosos para saber o que estava acontecendo. Todos queriam entender por que Fred estava agindo daquela maneira. A chegada da polícia deixou a cidade ainda mais intrigada. "O que será que está acontecendo ali?" As pessoas começaram a se aglomerar ao redor da sepultura onde Fred estava. Crianças, adultos e até os idosos estavam interessados em descobrir o mistério. "Será que tem algum tesouro enterrado aí?", perguntou uma criança, sonhando com piratas e aventuras. "Ou talvez o Fred esteja protegendo alguém importante", disse outra. Enquanto isso, os policiais discutiam o que fazer a seguir. Eles sabiam que precisavam entender o que havia de tão especial naquela tumba. Os moradores sussurravam entre si, criando teorias sobre o que poderia estar escondido. Finalmente, os policiais conseguiram a autorização para abrir a tumba. Isso significava que iriam abrir o caixão e ver o que havia dentro. A notícia se espalhou rápido pela cidade, e logo uma multidão se reuniu no cemitério, todos ansiosos e curiosos. As crianças se colocaram na ponta dos pés para ver melhor, enquanto os adultos murmuravam entre si. "Vamos descobrir algo incrível?", perguntou uma criança, com os olhos brilhando de expectativa. Os policiais começaram a abrir a tumba com cuidado, enquanto Fred, o cachorro, observava de perto, atento e protetor. Parecia que ele sabia que aquele momento era importante. Todos prenderam a respiração quando finalmente levantaram a tampa do caixão. Para surpresa de todos, o caixão estava vazio. Não havia corpo, apenas algumas mantas velhas. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. "Como é possível? Onde está o corpo?", perguntou uma senhora. Os policiais ficaram confusos e decidiram investigar mais. Chamaram a família de Álvaro, o homem que supostamente estava enterrado ali.
A família explicou que Álvaro havia morrido em um incêndio e que seu corpo foi completamente queimado, por isso o caixão estava fechado durante a cerimônia. Mas essa explicação não convenceu a todos. Lucia, que estava acompanhando tudo, sentiu que algo não fazia sentido. Se Álvaro morreu no incêndio, por que Fred está tão protetor com a tumba? Se perguntava. Os policiais também acharam estranho e decidiram investigar mais a fundo a vida de Álvaro. Descobriram algo surpreendente: o telefone de Álvaro foi usado dias depois de sua suposta morte. Isso fez todos se perguntarem se Álvaro poderia estar vivo. Os policiais seguiram a pista do telefone e descobriram que alguém havia feito chamadas a números desconhecidos. Isso deixou todos em choque com ainda mais perguntas. Álvaro estará vivo? Era a pergunta que não saía da cabeça de todos na cidade. Começaram a investigar mais a fundo a vida de Álvaro. Descobriram que ele era um jovem querido, mas que recentemente havia se envolvido em algo misterioso. Havia registros de que ele estava investigando algo importante antes do incêndio. Enquanto isso, Fred continuava vigiando a tumba, como se soubesse algo que ninguém mais sabia, o que deixava todos intrigados. As crianças da aldeia inventavam histórias sobre Fred sendo um herói que conhecia a verdade. Quando Alejandro, o pai de Álvaro, soube do que estava acontecendo, ficou furioso. Ele foi à delegacia e acusou a polícia de fazer a família reviver a dor. Estão nos fazendo passar por isso de novo. Ele exigiu que parassem a investigação imediatamente. Fernanda, mãe de Álvaro, achou a reação de Alejandro estranha. Nos últimos meses, ele estava agindo de forma esquisita, evitando falar sobre Álvaro e ficando irritado sempre que o nome do filho era mencionado. Por que ele está assim? O que está escondendo? Pensava Fernanda, cada vez mais desconfiada. Ela decidiu apoiar a investigação, mesmo sem o conhecimento de Alejandro. Alejandro está escondendo algo, refletiu. Ele sempre foi tão protetor, mas agora parece estar ocultando a verdade. Decidida, falou com os policiais. Precisamos descobrir a verdade, custe o que custar, disse ela, surpreendendo até a si mesma. Não posso permitir que esse mistério permaneça, não quando meu filho pode estar vivo. Fernanda lembrava das noites em que Alejandro ficava trancado no escritório, falando ao telefone em voz baixa e evitando seu olhar quando ela perguntava sobre Álvaro. Não posso ignorar mais esses sinais, pensou. Preciso saber o que aconteceu com meu filho. Ela olhou para Fred, o cachorro leal que nunca deixou a tumba de Álvaro. Fred sabe algo e eu também vou descobrir, pensou, sentindo uma nova determinação. Sabia que estava no caminho certo e que, com a ajuda dos policiais e de Fred, a verdade seria revelada. Com a ajuda de Fernanda, os policiais decidiram continuar a investigação. Eles começaram a observar Alejandro de perto, tentando entender por que ele estava tão ansioso para acabar com tudo. Fernanda, determinada a encontrar respostas, fazia o que podia, sempre atenta e coletando informações. Enquanto isso, Fred, o cachorrinho, permanecia ao lado da tumba. Ele parecia mais decidido do que nunca, como se soubesse que a verdade estava prestes a ser revelada. As crianças da aldeia, que antes apenas olhavam curiosas, agora se reuniam em volta de Fred, contando histórias e tentando animá-lo. Fred, você sabe onde está Álvaro? Não sabe? Perguntava uma menina, acariciando o cachorro. Fred balançava o rabo, mas não se movia do seu lugar. Os policiais começaram a investigar os passos de Alejandro e encontraram algumas pistas que indicavam que ele estava escondendo algo. Decidiram segui-lo discretamente para ver se conseguiam mais informações. Fernanda, mesmo preocupada, sentia que estavam no caminho certo. A comunidade continuava a especular sobre o que poderia estar acontecendo. Todos queriam respostas, mas sabiam que precisavam ter paciência. Com a ajuda de Fred e dos policiais, Fernanda estava determinada a descobrir a verdade e trazer Álvaro de volta, se ele realmente estivesse vivo. Depois de algumas semanas de investigação silenciosa, os policiais fizeram uma descoberta interessante. Notaram que Fred saía do cemitério por algumas horas todos os dias e ia em direção a uma casa velha e aparentemente abandonada, não muito longe dali. Intrigados, decidiram seguir Fred e investigar a casa mais de perto.
Ao chegarem lá, perceberam que, apesar de parecer abandonada, havia sinais de que alguém tinha estado por ali recentemente. Encontraram tigelas de comida e água cuidadosamente dispostas para Fred, o que indicava que alguém estava cuidando dele. Quem poderia estar fazendo isso? Se perguntavam os policiais. Decididos a descobrir mais, entraram na casa e começaram a vasculhar. No meio da poeira e dos móveis antigos, encontraram uma pilha de diários e anotações. Ao folhear os diários, perceberam que pertenciam a Álvaro. As anotações revelavam um lado da história que ninguém conhecia. Um dos diários continha uma revelação chocante. Álvaro havia descoberto que seu pai, Alejandro, estava plantando drogas na propriedade da família. Nas páginas, Álvaro descrevia seu horror ao descobrir o que Alejandro estava fazendo. Ele decidiu confrontar o pai e tentar convencê-lo a parar. O mais inquietante era que essa anotação foi feita um dia antes de sua suposta morte no incêndio. Então, Álvaro sabia de algo que poderia colocá-lo em perigo, pensou um dos policiais em voz alta. Fernanda, ao ouvir isso, sentiu sua determinação aumentar. Meu filho estava tentando fazer o que era certo, pensou, com lágrimas nos olhos. Ela sabia que algo estava muito errado. Os policiais também encontraram cartas dirigidas a Álvaro, mas que nunca foram enviadas. Nelas, ele expressava seu medo e preocupação pela segurança da família. Havia detalhes sobre as atividades de Alejandro, listas de nomes de pessoas envolvidas e horários de encontros suspeitos. Tudo isso mostrava que Álvaro estava no meio de algo muito perigoso. Fred, o leal cachorrinho, parecia ter levado os policiais ao lugar certo. Fred, você é realmente incrível, disse Fernanda, acariciando o cachorro que balançava o rabo satisfeito. As crianças da cidade, ao saber da descoberta, começaram a ver Fred como um verdadeiro herói. Com essa nova informação, os policiais perceberam que tinham uma pista importante a seguir. Sabiam que Alejandro estava envolvido em algo muito sério e que Álvaro tentou deter seu pai, mas foi silenciado. Decidiram interrogar Alejandro novamente, agora com as novas provas dos diários. Fernanda, por outro lado, estava desesperada. Nunca poderia ter imaginado, nem em seus piores pesadelos, que isso estava acontecendo com sua família. Sua mente estava cheia de perguntas e dúvidas. Como isso pode estar acontecendo? Meu Álvaro, onde você está? Pensava angustiada. Nos últimos meses, Fernanda notou que Alejandro estava agindo de forma estranha. Ele evitava falar sobre Álvaro e ficava irritado sempre que o nome do filho era mencionado. Por que ele está assim? O que ele está escondendo? Se perguntava. Fernanda tentava encontrar explicações racionais para o comportamento de Alejandro. Talvez Álvaro tivesse fugido com alguma namorada e Alejandro estava tentando proteger a família da vergonha ou da preocupação. Mas agora, com as novas descobertas, sabia que a verdade era muito mais sombria. Será que Alejandro machucou alguém? Será que ele fez algo terrível para proteger seu segredo? Essas perguntas a atormentavam dia e noite. A revelação de que Alejandro estava envolvido com drogas a deixou em choque. Então nosso dinheiro vem das drogas, pensou horrorizada. A imagem de Alejandro, que sempre viu como um marido protetor e pai amoroso, estava se desmoronando. Desesperada, Fernanda olhou para Fred, que estava ao seu lado, fiel como sempre, perto da tumba vazia. Fred, você sabia o tempo todo, não sabia? Sabia que algo estava errado, disse ela, acariciando o cachorrinho que balançava o rabo. A presença de Fred trazia um pouco de consolo e força para Fernanda. Ela se lembrava com carinho de como Álvaro era feliz ao lado de Fred. As memórias dos dois juntos aqueciam seu coração, trazendo um pouco de luz em meio à escuridão que agora envolvia sua vida. Álvaro e Fred tinham uma conexão especial, algo que ia além de um simples garoto e seu cachorro. Fernanda recordava como eles passavam horas brincando no parque. Fred corria alegremente atrás da bola que Álvaro lançava, e os dois pareciam estar em perfeita harmonia. Vai buscar, Fred, gritava Álvaro, enquanto o cachorro corria a toda velocidade, o rabo balançando de pura felicidade. Eles se divertiam jogando esconde-esconde, onde Álvaro sempre encontrava os melhores esconderijos, mas Fred, com seu olfato aguçado, nunca demorava a encontrá-lo.
Certa vez, durante um piquenique no parque, Álvaro e Fred encontraram um pequeno riacho. Álvaro, sempre aventureiro, decidiu que seria divertido atravessá-lo, e Fred, leal e corajoso, não hesitou em segui-lo. Riram e se molharam, voltando para casa sujos, mas com sorrisos radiantes. Fernanda lembrava como seu coração se enchia de alegria ao ver a felicidade nos olhos de seu filho. Álvaro adorava ensinar novos truques a Fred, passando horas treinando o cachorrinho, que aprendia rápido e com entusiasmo. Olha, mamãe, Fred sabe dar a pata agora, dizia Álvaro, orgulhoso, e Fernanda aplaudia, encantada com a dedicação e o amor que compartilhavam. Essas lembranças eram um bálsamo para o coração de Fernanda, mas também intensificavam sua dor. Como é possível que tudo isso tenha sido destruído? Pensava, com lágrimas nos olhos. Ela se lembrava de como Álvaro acariciava Fred antes de dormir, sussurrando segredos que só eles compartilhavam. Fred dormia ao pé da cama de Álvaro, como um guardião fiel. Fred, você foi o melhor amigo do meu filho, disse Fernanda, acariciando o cachorrinho. Você sempre esteve lá por ele e agora está aqui por mim. Ela sabia que Fred sentia a ausência de Álvaro tanto quanto ela, e isso a motivava ainda mais a descobrir a verdade. Vamos trazer Álvaro de volta, Fred. Juntos, encontraremos a verdade e faremos justiça, prometeu. A investigação dos policiais trouxe descobertas perturbadoras. Álvaro estava horrorizado com o que havia descoberto. Ele escreveu sobre a luta interna que enfrentava, dividido entre o amor por seu pai e o desejo de fazer o que era certo. Não posso acreditar que meu próprio pai esteja fazendo isso, escreveu Álvaro em um dos diários. Preciso confrontá-lo e fazer com que pare antes que seja tarde demais. As anotações também revelavam o medo de Álvaro pela segurança da família. Se eu contar a alguém, todos estaremos em perigo, escreveu. Mas não posso ficar em silêncio. Preciso falar com papai e tentar convencê-lo a parar. Álvaro finalmente decidiu confrontar Alejandro. Um dia antes de sua suposta morte, escreveu uma última anotação cheia de coragem: hoje vou falar com papai. Não posso adiar mais. Preciso protegê-lo de si mesmo e proteger nossa família. Os policiais, ao ler essas anotações, perceberam que Álvaro estava em uma posição extremamente perigosa. Ele sabia demais sobre as operações ilegais de Alejandro e estava decidido a pôr fim a elas, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida. Fernanda, ao ler as palavras de seu filho, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Meu Álvaro, você foi tão corajoso, pensou, com lágrimas nos olhos. Você tentou fazer o que era certo, mesmo sabendo dos riscos. Os policiais sabiam que precisavam agir rapidamente. Decidiram confrontar Alejandro com as provas encontradas nos diários. Fernanda, determinada a descobrir a verdade, decidiu acompanhar os policiais durante o interrogatório. Queria ver a reação de Alejandro e entender até onde ele estava envolvido. Não posso acreditar que ele tenha feito isso, pensava Fernanda enquanto se preparava para a difícil conversa que estava por vir. Mas preciso saber a verdade, por Álvaro e por nossa família. Ao confrontar Alejandro, os policiais começaram a fazer perguntas sobre suas atividades na fazenda e sobre o confronto com Álvaro. Alejandro tentou negar tudo no início, mas as provas eram esmagadoras. Finalmente, cedeu sob pressão e confessou. Ele admitiu que seus clientes lhe haviam ordenado que matasse Álvaro porque seu filho sabia demais sobre a operação de tráfico de drogas. No entanto, ele não teve coragem de fazê-lo. Em vez disso, sequestrou Álvaro e o escondeu em uma casa em outra cidade, esperando que isso o protegesse. Alejandro foi preso e levado à delegacia para um interrogatório intensivo. Durante horas, os policiais o questionaram sobre suas atividades criminosas e o paradeiro de Álvaro. A pressão aumentava a cada momento, e, finalmente, ele cedeu, revelando a verdade que Fernanda tanto temia e esperava ao mesmo tempo. Meus clientes me ordenaram que matasse Álvaro porque ele sabia demais sobre a operação de tráfico de drogas, confessou Alejandro, com a voz trêmula. Não tive coragem de fazer o que pensei. Matar meu próprio filho? Não, isso não era uma opção. Em vez disso, eu o sequestrei e o escondi em uma casa em outra cidade, achando que estava protegendo-o. Quando Fernanda ouviu a confissão de Alejandro,
uma onda de emoções a atingiu. Por um lado, havia um alívio. Seu filho ainda poderia estar vivo. Mas, por outro, a traição do marido a devastava. Como você pôde fazer isso, Alejandro? Ela pensava, lutando para não chorar. Você destruiu nossa família com suas mentiras e crimes. Os policiais, agora com a confissão de Alejandro, começaram a planejar uma operação de resgate. Sabiam que precisavam agir rápido para garantir a segurança de Álvaro. Com as coordenadas que Alejandro forneceu, montaram uma equipe para ir até a casa onde o menino estava. Fernanda, mesmo em choque e dor, insistiu em acompanhar os policiais. Preciso estar lá quando encontrarmos Álvaro, disse com firmeza. Ele precisa saber que sua mãe nunca desistiu. Enquanto isso, Fred, o cachorrinho leal, parecia entender a urgência da situação. Ele ficou ao lado de Fernanda, como se soubesse que a missão de resgatar Álvaro estava em andamento. As crianças da cidade, que acompanharam toda a história, olhavam para Fred como um verdadeiro herói. A operação de resgate foi organizada e, em poucas horas, os policiais estavam a caminho da casa onde Álvaro estava escondido. Fernanda rezava em silêncio, pedindo forças para o que estava por vir. Por favor, Deus, que meu filho esteja bem, pensava, com o coração apertado. Quando chegaram à casa, os policiais cercaram o local e entraram com cautela. O ambiente era sombrio e silencioso, mas logo ouviram um som que trouxe esperança. Era a voz de Álvaro, fraca, mas reconhecível. Estou aqui, dizia ele. Os policiais encontraram Álvaro em um quarto fechado, visivelmente debilitado, mas vivo. O coração de Fernanda quase parou ao ver seu filho. Ela correu em direção a ele, abraçando-o com todas as suas forças. Filho meu, você está bem? Exclamou, com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Álvaro, ainda atordoado, retribuiu o abraço com a pouca força que tinha, sentindo-se seguro nos braços da mãe. Fred, que estava ao lado de Fernanda, não conseguiu conter a alegria ao ver Álvaro. O cachorrinho pulava de felicidade, latindo e balançando o rabo. Correu em direção a Álvaro, lambendo seu rosto e gemendo de emoção. Álvaro sorriu, mesmo debilitado, e acariciou Fred com carinho. Fred, meu amigo, sabia que você nunca desistiria de mim, disse com a voz entrecortada. Fred continuava pulando ao redor de Álvaro, quase dançando de alegria. Corria em círculos, voltava a lamber o rosto do menino e latia como se quisesse contar a todos que seu dono finalmente estava a salvo. As crianças da cidade, que seguiram de perto o mistério de Fred e Álvaro, observavam emocionadas. Fred é um verdadeiro herói, sussurravam entre si. Enquanto isso, Fernanda, ainda abraçada a Álvaro, observava a cena com lágrimas nos olhos. Sabia o quanto Fred significava para seu filho e como aquele reencontro era um símbolo de esperança e amor incondicional. Fred, você é incrível, disse, acariciando o cachorrinho, que agora estava tranquilamente deitado aos pés de Álvaro, ainda balançando o rabo. Álvaro, recuperando-se do choque, olhou para sua mãe e para Fred. Sabia que nunca desistiriam de mim, repetiu com um sorriso cansado, mas cheio de gratidão. São minha família e agora estamos juntos novamente. Fred, percebendo a fragilidade de Álvaro, se aninhou ao seu lado, oferecendo calor e conforto. Era como se o cachorrinho entendesse que seu dono precisava de todo o amor e apoio naquele momento. Fernanda estava em choque, irritada e decepcionada com Alejandro. Ele tentou explicar que sequestrou Álvaro para protegê-lo, mas não conseguiu convencê-la. A dor e a raiva eram evidentes em cada palavra que dizia. Como você pôde fazer isso, Alejandro? Como você pôde nos trair dessa maneira? Exclamou, sentindo uma mistura de tristeza e fúria. Alejandro tentou se justificar. Fiz isso para proteger Álvaro, para mantê-lo seguro, disse com a voz trêmula. Se eu não tivesse feito, teriam matado nosso filho. Não tive outra opção. Mas para Fernanda, essas palavras não traziam consolo. Protegeu Álvaro. Você o sequestrou e o escondeu, fazendo todos nós acreditarmos que ele estava morto, respondeu, com a voz carregada de dor. Você destruiu nossa família com suas mentiras e suas ações criminosas.
E pensar que todo esse tempo nosso dinheiro vinha das drogas. Como você pôde fazer isso com a gente? Fernanda não conseguia esconder a decepção. Você deveria ter confiado em nós, ter contado a verdade. Juntos, poderíamos ter encontrado uma solução, disse, sentindo o peso das suas palavras.